Oi, pessoal, tudo bom? Bora lá, vamos continuar com o nosso estudo do xamanismo Kahuna, da filosofia Runa, sob a visão de Serge Kahili King no livro Xamã Urbano, essa preciosidade aqui, né? A gente tá, um pouquinho além da metade do livro, e é tanto conhecimento, tanta sabedoria que nos empodera, que nos ensina como lidar com a nossa mente, com a mente humana, nos seus vários níveis. No nível mais sutil, ligado ao superior, no nível mais racional do mundo do meio, da mente consciente, do mundo profundo, do nosso eu básico, do nosso subconsciente, como nos relacionarmos com essas realidades internas, como perceber o mundo ao redor, como desenvolver as nossas habilidades psíquicas, como trabalhar o nosso magnetismo pessoal e manifestar uma realidade na vida material aqui e agora, mais feliz, mais próspera, mais abundante, mais saudável, a partir dessa sabedoria da filosofia Runa. Então vamos lá. Hoje a gente vai seguir com o nosso estudo, né? Da sexta aventura, que é o título do que a gente vai começar agora é Laniqueha e os animais de poder. O mundo superior é um local para se obter inspiração e ajuda divina dos Akua, A-K-U-A, aquelas forças personificadas de transformação que podem assumir diversas formas e representar diversos papéis. Presta atenção. Entra-se nele, penetrando-se no jardim. Lembra do universo xamânico que a gente que conversou a respeito na última aula? Então a gente entra no jardim, ele chama de jardim, mas boa parte das tradições, né, do xamanismo contemporâneo chama de universo xamânico. Então vamos lá. Procura-se um buraco no céu, né, que pode ser alcançado subindo-se por uma árvore, escada ou corda, ou então dando-se um pulo ou voando, né? Porque aqui o objetivo é a gente entrar em contato com o mundo superior. Então você vai entrar lá no seu jardim ou no seu universo xamânico e você vai passar por um portal que vai te elevar. E esse portal te leva para cima, porque a gente vai entrar em contato com o mundo superior. Então, você vai subir uma escada, você vai subir por uma corda, alguma coisa que simbolize elevação, tá certo? Você pode dar um pulo ou você pode se ver voando, enfim, como o seu inconsciente se manifesta, como a tua criatividade interior se manifesta, né? Não tem certo e errado. Em seguida, deve-se cavar as bordas do buraco e sair dele para olhar à volta e ver um lugar belo e maravilhoso. Ou seja, você vai se ver passando pelo portal. Quando ele fala que cavar as bordas, você vai se transcender, você vai se elevar, você vai passar por um portal e você vai visualizar um lugar belo e maravilhoso. Eu quero abrir um parêntese aqui. Quanto mais você fizer essa experiência íntegro, trazendo o seu sensorial para fazer parte da experiência,
mais profunda e verdadeira a experiência será. Quanto maior a entrega, mais profunda e verdadeira será a sua experiência. Então, se você fizer uma experiência com pouco sentimento, com pouca emoção, não quer dizer que você não vai. Mas, se você fizer uma experiência, essa experiência assim, íntegro, com todos os teus sentidos focados na experiência, ela vai ser mais intensa para você e mais profunda. E lembra que a gente está trabalhando magnetismo. A gente vai mudar de uma dimensão para outra dimensão. Você vai acessar o seu eu superior, você vai acessar uma dimensão acima, mais sutil. Então, a entrega vai te ajudar a fazer com que essa experiência seja mais profunda para você, tá? Tem que praticar. Quanto mais você pratica, mais hábil você vai ficando nesses processos. Então, vamos lá. O primeiro motivo que costumo apresentar aos meus alunos para que visitem o Laniqueha é um encontro com seus animais de poder. Então ele coloca aqui que é lá no mundo, né, do Laniqueha, que você encontra com seus animais de poder. Um animal de poder é um Akua sob a forma de animal, um ser espiritual que pode ensiná-lo e ajudá-lo nas suas viagens por diversos sonhos. Do jeito que o meu tio havaiano me ensinou, descobri que havia recebido 2 conjuntos de animais de poder, um para o mar e outro para a terra. Mas você pode receber seu animal de poder pode ser da terra, do mar, do ar, enfim. Cada um deles tinha o nome e o poder de um dos princípios como indicados a seguir. Então, ele recebeu, olha que interessante. Lembra dos 7 princípios? Ikekala Makia Manau Aloha Mana Pono, né? Então, para cada um dos princípios, ele recebeu um animal diferente, né? Um animal que seria um mestre para ele se aprofundar na sabedoria, no conhecimento de cada um dos 7 princípios, de como lidar com a vida, como a vida se manifesta, enfim. Então vamos lá. E que para ele, não quer dizer que isso aconteceria para você, mas para ele, o animal do mar relacionado a Ike foi o golfinho e o da terra foi uma ave terrestre. Para Kala, o animal do mar foi uma lula e para a terra uma ave marinha. Para Maquia, o animal do mar foi um tubarão e o da terra foi o lagarto. Para Manaua, o animal do mar foi a tartaruga e o da terra foi o rato. Para Aloha, o animal do mar foi o peixe e o da terra foi o porco. Para Mana, o animal do mar foi a baleia e o da terra foi o morcego. E para Pono, o animal do mar foi a enguia e o da terra foi cão. Então, esses são os animais que se manifestaram para ele na viagem que ele fez, né, para Laniqueha, que são mestres, sábios, portadores de sabedoria para ajudar ele nesse processo de aprofundamento aqui nos 7 princípios Kahunas. Não foi nenhuma surpresa saber que a maioria dos meus alunos ocidentais do continente encontraria
dificuldades em estabelecer laços fortes com alguns desses animais. Por essa razão, modifiquei a lista para adequá-la à cultura dos modernos xamãs urbanos. Como se segue? Então vamos lá. Aí ele colocou aqui, ó. Não quer dizer que seriam esses animais que apareceriam para você. Você pode fazer uma viagem xamânica, né, daquele jeito que foi explicado na aula anterior, com o objetivo de encontrar quais serão seus espíritos animais mentores no seu processo de encontro com a sabedoria relacionada a cada um dos 7 princípios, certo? E esses animais vão se manifestar a partir, né, dessa intenção clara. E é sempre bom você ter, como eu sempre falo, um caderninho para anotar tudo que acontece, todos os detalhes, tudo é simbólico e contam muito sobre você. E aí você vai, por exemplo, anotar, por exemplo, aqui, né, ele coloca Ikki. O poder de Ikki é a consciência. E o animal que se manifestou foi o golfinho, né? Depois, com o tempo, você vai compreender esse animal que apareceu para você, como que ele te ajuda nessa tomada de consciência, nesse desenvolvimento do poder da consciência para você alcançar a maestria na prática da Ikki, né, na tua vida. Então, é simbólico, é profundo, é bioenergético, trabalha no teu magnetismo, trabalha em profundidade na tua compreensão dos processos psíquicos. Eu acho sensacional, maravilhoso, gente. Então vamos lá, ele coloca aqui Kala como o poder da liberdade. A ave é o golfinho. Ele coloca Maquia, né, como foco. E o animal é o gato. Aí ele traz Manaua como poder da persistência, né? E aí ele coloca o animal boi. Aloha, o poder do amor. E o animal que traz para ele, não necessariamente vai ser para você, tá? Para o universo dele. É cavalo. Alguma coisa ele tem que aprender com o cavalo, que vai fazer com que ele sintonize na energia do amor e compreenda o princípio Aloha. Mana é confiança. E aí ele traz o animal urso. Pono é sabedoria. E ele traz o animal lobo, raposa, coiote ou cão. Eu me proponho a interpretar esse livro, né, a partir do meu universo pessoal. Então essas são as minhas interpretações, certo? Pode ser que você tenha uma interpretação diferente da minha e tá tudo bem, tá tudo certo. Se você se sentir, né, inspirado para escrever aqui embaixo, colocar qual a tua opinião, qual a tua interpretação. Se você tem uma interpretação diferente, você está convidado a escrever no comentário aqui, a gente conversar a respeito. Porque eu acho assim, ninguém é dono da verdade, somos todos aprendizes, todos estamos trilhando o caminho, né, do autoconhecimento, do despertar, do aprender a estar bem, a estar feliz, a estar pleno no aqui e agora, né? Então eu coloco aqui as minhas interpretações, né, a partir do meu universo. Mas se você pensa diferente, por favor, você está convidado a compartilhar com a gente aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá. Aí ele coloca aqui depois. É claro, podem ser acrescentados ou trocados animais para se adequar ao gosto pessoal de cada um. Mas ao se chegar ao mundo superior, um bom lugar para se encontrar os animais de poder é numa campina,
um lago para os golfinhos ou uma ilha. Nesse sistema você assume a mesma forma do animal de poder e faz amizade com ele. Você sempre deverá terminar a viagem voltando para o seu jardim por meio de um buraco no céu e depois voltando a consciência ao mundo físico. A única razão para se fazer isso é em uma boa razão, estabelecer um padrão, um hábito para o seu subconsciente, o que facilitará muito as viagens futuras e também reforçará a estabilidade do seu jardim, né, do seu universo xamânico. Então, quanto mais você praticar, né, mais fácil e mais profunda, mais real será a sua experiência, né, porque você vai estar ensinando o seu subconsciente, o seu Uniripili, lembra do Uniripili, né? Porque ele faz parte da viagem. Se por qualquer motivo você voltar à consciência física sem fazer isso, não se preocupe, não é tão grave. Da próxima vez, volte pelo caminho habitual se puder. Então, o ideal é que você trilhe um caminho até lá, até o mundo superior, né? E depois na volta, você vai voltando pelo mesmo caminho que você foi, você volta. Se por acaso você abrir o olho, voltar, né? Porque tudo isso é muito leve, é um transe muito leve, tá? E conforme você vai fazendo as práticas, vai ficando mais profundo. Mas se você voltar muito rápido, sem fazer esse processo, não se preocupa, faz parte, tá tudo bem, não é nada grave, tá bom? Não vai ter nenhum dano. Mas por uma questão de tradição, né? Vamos fazer a coisa direitinho, tá? Então é isso. Eu gostaria de fazer com você só uma revisãozinha dos 7 princípios. Você lembra dos 7 princípios? Como ele tocou aqui essa questão dos animais, né? Que serão os mestres. Você lembra dos 7 talentos do xamã, né? Então, ele lembra que ele falou aqui, ó, o talento da visão. O mundo é o que você pensa que ele é. Estamos falando de Ike. Liberação. Não existem limites. Estamos falando de Kala. Foco. A energia flui para onde vai a sua atenção. Estamos falando de Maquia. Manaua. Lembra? Presença. Agora é o momento do poder. Manaua. Aloha. Lembra de aloha? Amar é estar bem com, estar feliz com. Amar é ser feliz com. Ele coloca aqui como bênção. Estamos falando de aloha. Mana. Lembra do princípio mana? Dando poderes. Todo o poder vem de dentro. Pono, tecendo sonhos. A eficácia é a medida da verdade. Então, esses são os 7 princípios Kahuna, né? E é isso, gente. A jornada visionária a Milu. Lembra de Milu? Milu é como se fosse a terra, né? Mas está ligado ao nosso mundo interior. Então, é como se fosse o nosso mundo profundo dentro dessa filosofia, né? Milu. Atualmente, existe certa confusão sobre o que é uma jornada visionária e como realizá-la. Parte da confusão provém do fato de que existem 2 tipos de jornadas visionárias. Em certas culturas, há um tipo que geralmente é realizado por todos os homens jovens de uma tribo quando chegam a uma certa idade, para que descubram o propósito divino da sua vida. Há outro tipo com uso diferente de visão, de olhar interior, geralmente realizado por um xamã ou equivalente.
Outro aspecto da confusão provém das técnicas tradicionais usadas para essas visões, que se tornaram limitadas em função das novas tecnologias. Nas culturas tradicionais, geralmente eram os homens jovens que realizavam jornadas visionárias. Não porque uma mulher não pudesse realizá-las, mas porque isso não fazia parte do seu papel naquela sociedade. Mesmo entre homens, ter visões era algo que não fazia parte da vida normal. E muitas vezes os papéis culturais eram muito rígidos. Era preciso adotarem-se medidas excepcionais para ajudar os homens a romperem os limites do pensamento normal, a fim de receberem uma revelação especial dos deuses ou do grande espírito. Entre as medidas utilizadas, podemos mencionar a privação extrema, ser enviado para a selva, longe da sociedade, com pouca comida e por um período bastante longo. Esse isolamento extremo, ser amarrado a um cobertor e atirado num buraco profundo por 3 dias, por exemplo. A ingestão de drogas como o peiote ou outras. Qualquer psiquiatra poderia lhe explicar que cada uma dessas práticas tende a produzir alucinações, que seriam as visões buscadas por essas pessoas. Apesar de extraordinárias, as visões em si ainda eram baseadas nos elementos culturais armazenados na memória dos homens. Por outro lado, a jornada visionária do xamã foi se tornando cada vez mais fácil à medida que ele foi adquirindo experiências no mundo espiritual, até finalmente conseguir realizá-las sem passar por privações extremas, o isolamento ou o uso de drogas. Na verdade, ele coloca aqui drogas, mas eu acho que a tradução está errada. Eu acho que a tradução para o português devia ser enteógenos, O uso dos enteógenos. Quais são os enteógenos, a ayahuasca, a jurema, ele citou aqui no livro o peiote, Eu já usei a ayahuasca e jurema algumas vezes para fazer essas práticas, de jornada xamânica, para buscar alguma resposta interior, buscar algum caminho de cura para mim, para as minhas questões, E o que eu tenho para te dizer é que assim, eu respeito pra caramba, essa é a minha opinião, mas eu acho que não é para todo mundo. Tem gente que não pode tomar, porque acaba sendo muito agressivo, tira muito o filtro do ego, o filtro da mente. E as minhas viagens mais curativas, que foram mais importantes nos meus processos, eu fiz com tambor. Para mim, minha experiência pessoal, meu processo de autoconhecimento, de autodescoberta, para mim, a prática da viagem xamânica com som do tambor, ou dessa maneira que ele ensina, que através de uma meditação, de um aquietamento interno e de exercícios, de busca de respostas internas, para mim, isso foi muito mais transformador e agregou mais valor na minha caminhada do que as vezes que eu tomei essas ervas de poder. Foram experiências para mim que fizeram parte do meu processo, mas para você se tornar um xamã urbano, para você aprender a lidar com as suas questões internas, acho que não necessariamente você precisa usar essas ervas de poder. Eu acho que elas para todo mundo, mas nem todo mundo pode, Então tem assim uma série de riscos, que você acaba correndo também tomando esse tipo de erva de poder, E é isso, eu sinto que a gente precisa tomar cuidado com a banalização. Ela não é ilegal, ela é legal em templos, em processos ritualísticos. Hoje, nós estamos em janeiro de 2024. A lei brasileira permite,
Mas, então tá tudo bem se você faz numa prática ritualística. Mas não é para todo mundo, tá? Se você for experimentar, se você sentir o chamado, faça com coerência, com responsabilidade, tá bom? Vamos lá. Mesmo em algumas culturas que faça parte da tradição o xamã jejuar, permanecer numa caverna ou ingerir um enteógeno para realizar uma jornada visionária, não são mais necessárias as medidas extremas usadas para uma visão inicial. E no caso também a sua utilização era diferente. Em vez de buscar uma visão fora de si, ele utilizava sua própria visão interior para buscar esse poder de cura. Às vezes ele fazia isso por conta própria, para adquirir o poder de curar uma doença ou uma condição específica. E às vezes o fazia para interceder por alguém, procurando um poder que a pessoa perdeu ou, em termos metafóricos, um poder que lhe foi roubado por algum espírito, enfim. Muitas vezes o poder assume forma de um objeto mágico que o xamã traz de volta e transfere simbolicamente a um objeto físico equivalente, que ele guarda ou dá à pessoa que precisa dele. Então você entra no teu universo xamânico com a intenção clara de trazer de volta algum poder que ficou para trás. Tem uma prática que se chama resgate de alma, que tem um pouco a ver com isso, né? Uma parte tua que ficou em algum lugar, que você perdeu em algum lugar, foi roubada de você, roubada, entre aspas, porque a gente permite, né? E aí você vai lá e você traz de volta aquele poder, você não sabe muito bem onde está, mas o teu subconsciente te leva, teu animal de poder te leva, você vai e ele volta normalmente em forma de símbolo e é reintegrado ao teu, né, sistema, teu magnetismo total. Gente, tudo isso é espiritualidade, tudo isso é filosofia, tá? Eu acredito nessas coisas, eu vivencio essas coisas. E, enfim, é um convite para você. Apesar do que muitas pessoas pensam, o xamã usava a jornada visionária muito raramente. Antes de usá-la, ele tentava realizar a cura com os meios mais simples, como, por exemplo, a intuição, a psicologia e os placebos. Depois, usava a imposição de mãos ou outro ritual qualquer. E, finalmente, se nenhuma outra coisa funcionasse, realizava a jornada xamânica visionária. Eu uso a jornada xamânica visionária muito, bastante. Enfim. Os xamãs urbanos que realizam uma jornada xamânica visionária atualmente não precisam de muitos preparativos ou condições especiais, porque somos parte de uma sociedade única que já nos preparou muito bem, mesmo sem ter consciência disso. O ambiente natural não é um aspecto essencial da jornada visionária, e um alto grau de isolamento também não. A jornada visionária não depende de condições externas, porque ela acontece na nossa mente, que já passou por muito treinamento. Aí ele conta, né? No workshop em Nova York, 20 pessoas realizaram uma jornada visionária num edifício localizado num bairro bem movimentado. Era verão, as janelas estavam abertas e durante a jornada o ambiente foi invadido por som de sirenes, veículos de polícia, bombeiros que passavam pela rua do lado de fora do recinto, mas nenhum dos participantes ouviu nada. Quer dizer, o foco das pessoas estava na própria experiência, né, da própria jornada xamânica. A minha opinião a respeito desse assunto é o seguinte: essas coisas extremas, né,
é para impressionar o subconsciente, né? É para treinar a mente, né? Na questão do foco, né? O isolamento também, né? Para você aprender a se ouvir, né? Ficar em silêncio, aprender a ficar em silêncio para se ouvir internamente. Então, eu acho que algumas pessoas precisam dessas coisas um pouco mais radicais. Algumas pessoas não precisam. O que ele coloca aqui, que ele acredita que hoje em dia a sociedade, a gente já está num outro momento, que talvez não seja necessária. Mas o que eu sugiro para você, que eu acho que aprofunda muito essa nossa intimidade com o nosso universo interior. Meditação. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, vai aumentando progressivamente. Se conseguir meia hora por dia, é uma prática tão maravilhosa que vai ensinar você a se auto-perceber, a lidar com as tuas emoções, perceber as tuas emoções, teus sentimentos, perceber os teus padrões mentais, né? Ter paz, tranquilidade, foco. A prática da meditação é na minha percepção, né? Ela é uma ferramenta que vai ajudar muito a gente nas nossas viagens xamânicas, né? Nesse nosso processo de entrar em contato com o nosso ser mais profundo, mais interno e fazer as alquimias. Você tem noção do que a gente, do que a grandeza que isso aqui traz para você, né? A capacidade de se empoderar, de se conhecer e de mudar padrões a partir da mudança de arquétipos que vão se manifestando nos seus processos. Anota tudo, todas as viagens que você fizer, anota todos os detalhes e depois releia para se perceber, para se conhecer, para perceber as pistas que o teu universo interior te dá para como você lidar com as questões da tua vida, como você alquimizar aquilo que é ruim, que você não quer mais, qual energia, qual a frequência vibracional que é mais coerente de acordo com aquilo que você escolheu para a tua vida. Isso vem. Aí você sente aquilo, você traz aquilo, você incorpora no teu ser, você traz um símbolo, né? Se você quiser materializar de fato esse símbolo, por exemplo, eu recebi para mim que para tal assunto a minha cura é entrar em contato com a energia do amor, aí veio um quartzo rosa para mim, né? Na minha viagem interior. Se eu quiser, se você quiser, uma situação dessa, no exemplo desse, você pode pegar um quartzo rosa, fechar os olhos, colocar essa energia ali naquela pedra e colocar ela num lugar que seja importante para você, num altar, para ela ancorar aquela energia. Isso tem um valor para tua mente. Isso ajuda a gente a trazer, ancorar as coisas para as mudanças práticas na matéria, na realidade da matéria. É assim que eu acredito, por isso que eu estou compartilhando com você, tá bom? Gente, excepcional como poetas, contadores de histórias e xamãs precisam estar usando a magia quando evocam visões na imaginação desperta dos ouvintes das suas lendas, contos de fada, experiências interiores. Sem esse imaginário, a maioria das pessoas mantém a atenção no mundo externo, com sua relativa monotonia dia após dia, ano após ano. Você entende? Então, assim, essas práticas, né, a meditação, enfim, que é o que eu escolho como um caminho de conexão para entrar em contato com o seu mundo interno. Então, vamos lá. Costumo dizer aos meus alunos que é por causa desse conhecimento todo que é possível começar imediatamente a aplicar habilidades xamânicas que ensino. A prática é essencial. A prática é essencial. Por causa disso tudo, você já realizou grande parte do trabalho. Então vamos lá. No xamanismo havaiano, Milu é o mundo inferior.
é o lugar dos desafios, onde os obstáculos ou dificuldades sobre a forma de monstros, magias, elementos naturais colocam você entre você e aquilo que você procura. A jornada consiste em passar por eles, alcançar o seu objetivo, geralmente um objeto de poder de algum tipo, e trazê-lo de volta. A jornada a Milu não é realizada para algum tipo de entretenimento. Este você pode adquirir no jardim, teu universo xamânico, quando você está ali no mundo do meio, né? Essa jornada ao mundo inferior, né, que ele chama de Milu, ele é feita para ajudar a mudar estruturas conceituais fundamentais que estão no caminho da cura, representadas por desafios. À medida que vencemos cada desafio como uma experiência sensorial plena, modificamos a sua estrutura como um fator inibidor. Estou enfatizando a expressão experiência sensorial plena, pois só quando a experiência interior for o mais real possível, ela será plenamente efetiva. Em algumas tradições xamânicas guerreiras, quando você está no mundo inferior e encontra animais que arreganham os dentes para você, você deve voltar e tentar novamente em outra ocasião. Na tradição do aventureiro, não agimos dessa forma. Isso pode acontecer, pode ser que você entre lá no teu universo xamânico e tenha um animal agressivo, né? Assim, te ameaçando, né? Caso encontre o animal arreganhando os dentes, sorria para ele. Muda a energia, né, que está se manifestando ali. Se isso não funcionar e nada mais funcionar, deixe-o devorá-lo. Transforme-se e saia pelo outro lado, prosseguindo na jornada. Você entendeu? Você está no teu universo interior, no teu universo psíquico, né? Você está fazendo uma viagem xamânica. E aí você encontrou um animal lá na sua viagem xamânica, que ele é muito agressivo. Deixa o animal devorar você. É um mecanismo de transformação. Uma espécie de morte e renascimento, de mentirinha, mas que está ligado aos teus processos de transformação interior, né? Simbólicos. E aí ele fala, deixe-o devorá-lo, transforme-se e saia pelo outro lado, prosseguindo na jornada. Até mesmo o mundo interior é o seu sonho e você é o tecelão do seu sonho. Você está entrando em contato com energias suas que são muito profundas, que estão além da tua percepção racional. Pode ser que tenha uma parte tua muito raivosa. Pode ser. E que você vai se deparar com ela. Como lidar com ela? Primeiro você abraça, acolhe, fala, tá tudo bem, vem aqui. Às vezes você dá um leitinho, tem às vezes um animal assim muito agressivo, tal, você dá um alimento para ele, eu gosto muito de dar leite, sabe? Dá amor. Se mesmo assim ele não reagir, não ficar mais gentil, aí você deixa ele te comer, deixa ele te comer. Nesse processo, você vai se transformar e segue a tua viagem, porque você sempre entra no teu universo xamânico com um objetivo claro, lembra? E aí segue a tua viagem, tá? Não deixe nada impedi-lo de prosseguir a sua viagem.
Minha tradição ensina que existem 7 desafios básicos em Milu. 7 desafios básicos no mundo inferior, no mundo profundo. Alguns dos quais podem ou não estar presentes numa jornada em particular. Cada desafio é o oposto do poder positivo, equivalente a um princípio. Então, ele coloca aqui, né? Cada desafio desses 7 desafios que podem ser encontrados lá em Milu, cada um é o oposto do poder positivo, equivalente de um princípio, dos 7 princípios. Então, eles são Puli, que é a ignorância, Aiki, que é a limitação, que é o contrário. Lembra aí que é Kalamaki Amana, Aloha Manapono? Então, o atributo positivo de cada um lá no mundo das sombras, estamos falando no mundo inferior, que é o mundo das sombras, eles podem ser encontrados na polaridade negativa daquela qualidade, né? Então, Puli, ignorância, Aiki, limitação, Okai, confusão, Napa, procrastinação e Naina, raiva, Ueli, medo, Kanawa, dúvida. Entra-se em Milu por um buraco no solo e geralmente o xamã é acompanhado por um animal de poder. E aí, a gente vai praticando as viagens xamânicas, vai entrando em contato com o nosso mundo do eu superior, com o nosso mundo do eu inferior, onde estão as nossas memórias, né? As coisas que a gente precisa trabalhar, e a gente vai se conhecendo melhor, encontrando o nosso caminho de cura, fazendo as nossas alquimias internas necessárias, né? Então é isso, gente, pratiquem. Pratica a meditação todo dia e sempre que possível, vai buscar as respostas dentro de você através dessa ferramenta da jornada xamânica, que, como eu falei, não precisa, pode ser um transe muito leve, você não precisa estar em processo, né, com um enteógeno, alguma coisa assim, para ter uma experiência que seja proveitosa para a tua vida. Você pouco a pouco vai criando mais intimidade com esse processo, com esse caminho. E, enfim, então, um bom treino para você. Uma ótima semana. A gente se vê semana que vem, tá bom? Aloha!